nós, igreja de Cristo atualmente, estamos sendo muito influenciados. Muitas coisas têm entrado no meio da nossa igreja e nós acabamos recebendo. Mas o que nós temos que fazer é refletir Cristo através de nós. Em 1 Coríntios 11, no versículo 1, Paulo fala para a igreja de Corintos: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Amém? Que nós venhamos ser imitadores de Cristo, né? Como Paulo era imitador de Cristo. Como é que Paulo falou isso para o povo de Corinto, né? Corinto, naquela época, era conhecida por sua diversidade e era um caldeirão de culturas, religiões e filosofias. A população da cidade incluía romanos, gregos, judeus, pessoas de várias partes do Império Romano. Essa diversidade trouxe uma infinidade de práticas religiosas e ideais filosóficos, muitas vezes levando a desafios morais e éticos. Em 1 Coríntios, Paulo gostaria de tratar da problemática da vida coletiva e da vida compartilhada de forma prática, né? A gente vê aqui, antigamente, Paulo trazendo, né, como era aquele local, né? Era uma cidade em que viviam várias pessoas, né? Tinham várias religiosidades naquele local. Nada que nós vivemos atualmente, né? Quantas pessoas existem de várias etnias convivendo conosco, convivendo em nossos trabalhos, com familiares, colegas, quantas pessoas, quantas informações agora com a internet de vários lugares nós conseguimos. Quantas influências a igreja tem recebido atualmente. Algo que aconteceu lá no início com Paulo, em Corinto, naquela cidade, nós podemos ver atualmente. E ele escreveu essa carta para Corintos, falando para que esse povo que estava ali, que era abençoado por Deus, a qual ele pregou o evangelho e eles creram, mas que no meio desse turbilhão de informações, de pessoas, de culturas diferentes, religiões diferentes, tinham conflitos. E Paulo falou com eles em carta: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Amém? Né? Que nós venhamos ser imitadores de Cristo também. Que venhamos ser imitadores de Cristo. Imitador é um substantivo masculino que significa quem ou o que imitamos. Pode ser usado também como adjetivo. Na palavra, na Bíblia, imitador significa ser discípulo, ou seja, seguir o exemplo de Cristo. E eu gostaria de saber quem nós estamos imitando essa noite. Quem eu estou imitando? Quem nós estamos imitando? Estamos sendo exemplos de Cristo? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Uma outra pergunta que ninguém precisa nem só pensar. E vocês? Se alguém imitasse vocês, estaria imitando a Cristo? Algo para a gente pensar. No seu trabalho, se alguém te visse, na sua casa, os seus filhos, os nossos filhos, eles vão reproduzir o que nós fazemos. O nosso esposo, os nossos pais, os nossos vizinhos. Eles estariam imitando o que eles veem em nós de Cristo? Ou imitando as nossas próprias vontades, as nossas rebeldias, os nossos pecados, os nossos medos, rebeliões, o que não queremos deixar, o nosso orgulho? O que as pessoas estão imitando de nós? Estamos discipulando como as pessoas que estão ao nosso redor? Ou estamos sendo discipulados por ela? Né? É algo assim muito importante em nossos dias atuais. Nos dias em que estamos sendo muito
influenciados, como o povo de Corinto era influenciado naquela época. Nós, igreja de Cristo atualmente, estamos sendo muito influenciados. Muitas coisas têm entrado no meio da nossa igreja e nós acabamos recebendo. Mas o que nós temos que fazer é refletir Cristo através de nós. Amém? Glória a Ti, Senhor. Tudo o que reproduzimos e o que assistimos, o que vimos nossos pais fazerem, né? Tudo nós acabamos reproduzindo. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em João 14, 7 e 10, onde ali nós podemos ver algo que Jesus Cristo também reproduzia e imitava ao Pai, ao Senhor. Que nós venhamos, se Ele quer que nós sejamos como Ele era imitador do Pai, né? Nós víamos o Pai e estamos vendo até hoje através de Jesus Cristo. Em João 14, a partir do versículo 7, nós temos a seguinte palavra. Jesus respondeu. Só um minutinho. Isso. Versículo 7, não 6. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Então o Senhor quer que nós sejamos imitadores como Ele era imitador do Pai. A gente nós conhecemos o Pai através de Cristo. Ele aqui pergunta para Filipe: você não me conhece? Já está ali acompanhando Jesus há tanto tempo. E ali, como que mostra-me o Pai? O Pai estava nele. E que Cristo esteja em nós, porque o que Cristo quer é reinar em nossa vida. Como Ele foi crucificado lá na cruz, morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele também quer que nós venhamos morrer para que Ele venha reinar em nossos corações. Que o Senhor venha reinar e que nós venhamos refletir a presença de Cristo. Venhamos verdadeiramente, ser imitadores de Cristo. E Cristo, para ser semelhante ao Pai, Ele abandonou muitas coisas, largou várias coisas por amor de nós e até mesmo se entregou por amor de nós. E Ele quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Amém. Glórias a Ti. Então, como que podemos nos tornar imitadores de Cristo? Acabamos de ler aqui, um pouco sobre o Senhor estar no Pai. E Ele quer que nós estejamos nele e que larguemos tudo que nos apega às coisas, que nem falamos. Nós acabamos reproduzindo muitas coisas porque copiamos as coisas que estão ao nosso redor. Ele quer que nós larguemos o que está ao nosso redor, que nos impede de ser semelhante a Ele. Então, para nos tornarmos mais imitadores de Cristo, precisamos cada vez mais contemplar a Cristo. E como podemos contemplar a Cristo? Através da Sua palavra. Que nós venhamos cada vez mais ler, conhecer o Senhor através da Sua palavra, tirar tempo de buscar ao Senhor e conhecê-lo através da Sua palavra. Mas não é só apenas através da palavra que vamos conhecer ao Senhor, mas também através de pessoas que estão cheias do Espírito Santo,
que também já vivem essa vida de intimidade com o Senhor. Nós devemos estar mais próximos dessas pessoas, próximos dos nossos irmãos, para aprendermos juntos a amadurecer e sermos imitadores de Cristo. Por isso que Paulo, falava aqui, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos também imitar quem está nos discipulando, que é imitador de Cristo. Precisamos andar com essas pessoas que estão ali se enchendo do Espírito Santo, que estão cheias do Senhor, para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Não é para a gente imitar aquela pessoa, mas imitar o que Cristo tem feito de diferença na vida dos nossos discipuladores. Imitar o que Ele tem transformado, a vida, o que temos visto de diferença na vida dele, de Cristo. Cristo quer que sejamos imitadores de Cristo e não do nosso discipulador. Mães, precisamos imitar também o nosso discipulador, o que Cristo tem transformado na vida dele. E além de buscar o Senhor através da palavra, de estar juntos de pessoas que estão buscando ao Senhor, que estão cheias do Senhor, também precisamos orar, jejuar, buscar o Senhor. O próprio Jesus se preparava em oração, ele se separava para buscar ao Pai, a estar cheio do Pai e fazer o que o Pai queria que ele fizesse. Em Marcos 1, no versículo 35, a gente encontra lá o Senhor se separando, em momentos, tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Para sermos imitadores de Cristo, precisamos ter esse tempo de busca, de oração e de jejum, como o Senhor fazia. Ele aqui continua: Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Mas antes de ir e pregar, ele se separou para orar em um lugar deserto e buscar o Senhor. Nós também precisamos desse momento de intimidade, de busca, de oração do Senhor, para nos tornarmos imitadores de Cristo. Amém? Então nós precisamos, como já falei, da palavra de Deus, Porque a palavra de Deus é poder para todos que neles creiam. Precisamos nos separar e largar o que nos afasta da vontade do Senhor e andar corretamente como Ele. Gostaria de ler também com os irmãos em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12 até o 17. Amém? Aqui Paulo fala ao povo de Filipenses: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu fui também preso por Cristo Jesus. Paulo aqui também foi preso por Cristo Jesus. Ele não é perfeito, nós não somos perfeitos. O Senhor sabe das nossas dificuldades, do que temos de dificuldade. Mas ele prossegue para alcançar aquilo a qual ele foi preso por Cristo Jesus. Nós também devemos prosseguir para alcançar aquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamado para nós mesmos morrermos, como Ele morreu lá na cruz, para Ele viver em nós. Irmãos, no 13, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, ele não se julga como tendo alcançado essa perfeição. Ele não é o imitador total de Cristo, Ele pede para a gente imitá-lo, mas ele prossegue a alcançar o que o Senhor tem, a vocação que o Senhor tem dado a Deus de Deus através de Cristo.
pelo que todos quanto já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E que, se sentis alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-la revelará. Mães, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Ele mais uma vez fala agora ao povo lá em Filipenses: sede meus imitadores. Que nós venhamos cada vez mais ser imitador de Cristo. O Senhor sabe que não somos perfeitos, mas durante toda a caminhada, venhamos nos aperfeiçoar no Senhor, junto com os nossos irmãos, né? Em unidade um com o outro, que a gente venha buscar ao Senhor nos tornar próximos, semelhantes, imitadores de Cristo, até que Ele venha, porque o Senhor vem e nos espera, prontos para a sua vinda. Amém? A partir desse momento que nós começamos a imitar, nos tornar imitadores de Cristo, podemos se tornar um referencial, não de nós mesmos, como Paulo, né? Não como dele mesmo, mas um referencial de Cristo. Por quê? Porque Cristo começa a governar a nossa vida. Que não sejam nós o referencial, mas Cristo através de nós. O Senhor quer que Ele reine em nossas vidas, Ele reine e não nós. Nós somos apenas um caminho, né, para o Senhor usar as nossas vidas, né? Eu vi na pregação hoje um exemplo assim muito simples dessa parte de sermos imitadores, né? Seria como uma rede de água na casa. Se você tem lá a sua casa, a água vem, se ela chega na bica toda suja, a água está lá toda suja da bica. Você vê, opa, alguma coisa aconteceu, algum entupimento aconteceu ali para aquela água sair suja, através daquele cano. Alguma coisa está acontecendo, você vai ter que acabar quebrando partes da casa para você descobrir aonde está aquele cano sujo, para poder desentupir e a água sair limpa. O cano somos nós e a água é Jesus. Os nossos pecados vão fazer com que essa água saia suja. As pessoas vão ver saindo de nós coisas sujas, mas quando o Senhor reina e limpa os nossos corações, reina em nossa mente, seremos referenciais de Cristo e fluirão águas limpas, o Senhor fluirá do nosso interior e a referência será o Jesus através de nós. Amém? Que o Senhor seja e que nós venhamos cada vez mais sermos imitadores de Cristo. A partir do momento que imitamos Cristo, podemos se tornar um referencial. E Cristo governa em nossa vida. E quando refletimos Cristo, geramos esperança, como diz a palavra. Cristo em nós, esperança da glória. Que nós venhamos ser esperança, que venham ver Cristo em nós, pois a esperança da glória está em Cristo. A vinda de Cristo, que as pessoas venham ver, que nossos irmãos, nossos vizinhos, os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais, mães, maridos, esposas, venham ver Cristo fluir em nós e venham ter esperança, uma esperança que o mundo não dá, mas que Cristo dá em nós. Que Ele venha reinar em nossas vidas mais e mais, que Ele venha reinar em minha vida e que nós venhamos ser luz aonde estivermos, né? O Senhor Jesus veio para que nós venhamos também ser luz. Ele vem nos usar para ver, para que as pessoas venham ver a presença dele em nossas vidas. Amém? Aí, como um desafio, né, para nós pensarmos nessa noite, eu gostaria de deixar para os irmãos o que você mais precisa mudar para desafiar outras pessoas a seguirem você como você segue Jesus. O que precisamos mudar? Que venhamos refletir nessa noite. Senhor, o que precisamos mudar?
o que precisamos limpar nesse nosso cano aqui, na nossa vida, para que o Senhor venha fluir e que outros venham seguir o Senhor, porque vem a tua presença em nossa vida. Que o Senhor venha falar em nossos corações, continue ministrando em nossos corações. Os tempos são difíceis, né? Estaremos indo aproveitar a oportunidade aí de estar indo para o retiro, de estar buscando mais ao Senhor, né? Que quem vai ficar em casa, que possa estar buscando mais ao Senhor. Vão ser momentos difíceis. E são, né? Nós temos visto o amor de muitos estar se esfriando cada vez mais. Mas que nós venhamos e possamos refletir Jesus através das nossas vidas. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. E o Senhor quer que sejamos, quer reinar em nossos corações. Ele quer fluir em nossas vidas. Amém?